Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, vamos começar com esse vídeo, tá? Não vai ser um vídeo muito longo. Deixa eu só ver aqui, vamos procurar aqui apenas um esquema de cor aqui para ver se eu consigo achar. Como vocês podem ver, eu utilizo o Geane, que é uma ideia simples, mas muito eficiente, tá? Eu vou procurar aqui um esquema de cor que fique bacana na gravação de vídeo. Essa aqui eu acho que fica bacana, mas fica muito escuro, né? Essa aqui não fica bacana. Vou procurar um que fique bacana. Essa aqui foi muito claro. Muito claro. Essa aqui é a que eu uso, né? A Dark Theme with Raspberry Colors. Tem uma que é essa aqui que eu tava usando até recentemente. Eu acho que eu vou continuar com essa aqui, né, pessoal? Vou continuar com essa que tá funcionando, né? Dá pra ver bem. Beleza, então o que a gente vai fazer hoje se você leu o título desse vídeo, a descrição, você vai ver que a gente vai falar sobre Dropout, tá? Então a gente vai importar esse layer chamado Dropout. Basicamente eu vou dar uma pequena explicação sobre como funciona esse layer, tá? Esse layer pode ser decisivo na criação de um bom modelo, tá? Na criação de um bom modelo de Deep Learning. Por quê? Um dos problemas na criação de um modelo de Deep Learning é o overfitting. Tá? Overfitting é quando uma rede neural aprende muito o dataset e não é capaz de generalizar para novos dados, ou seja, a rede por si só é inútil, né, para aplicações reais. Então esse modelo, né, na verdade esse layer chamado Dropout, ele é muito importante porque ele permite que a rede gere caminhos aleatórios. Então a gente pode meio que fazer com que a rede aprenda a se virar em termos práticos, né? Então a gente vai adicionar o dropout, como a gente está trabalhando com keras, tá? A gente está trabalhando aqui com a sequência de layers, a gente pode adicionar um dropout sempre na sequência de um layer que a gente está utilizando. Por exemplo, a gente poderia utilizar ele, como a gente só tem dois layers aqui, propriamente dito, a gente tem o bedding e a gente tem o flatten, tá? Só que o flatten, o que ele vai fazer é converter o primeiro, o embedding para um vetor, tá? Para a gente possa trabalhar com uma dimensão apenas. Mas vocês podem utilizar o dropout depois de uma rede convolucional ou de um denso, tá? Se a gente adiciona isso aqui mais denso, mas a gente vai fazer aqui de uma forma que vocês possam entender. Então, como a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, depois do flatten, a gente vai adicionar um dropout. E a gente tem que passar um parâmetro. Qual parâmetro é esse? Bem, esse parâmetro é chamado de probabilidade, tá? Então a gente vai passar uma probabilidade dele para que essa camada ative e desative neurônios na sua inicialização. Quer dizer que toda vez que você rodar essa rede, você chama esse modelo, ele randomicamente ativa ou desativa neurônios. Então a gente passa uma probabilidade para que ele possa fazer isso. Uma probabilidade bacana seria, depende muito do problema, mas nesse caso aqui eu acho que 0.3%, 0.3, tá? 0.3 seria 30%, tá? Em probabilidade a gente usa a escala de 0 a 1 e a gente multiplica por 100, a gente vai tornar o volume em porcentagem. Então 0.3, vamos comentar aqui, né? 30% de probabilidade de desativar neurônios ou de mudar caminhos. A gente pode meio que desativar alguns neurônios, beleza? Então basicamente a gente vai fazer isso. Isso aqui pode aumentar a performance da rede, já que a gente vai ter que fazer menos computação, né? A gente vai desativar alguns neurônios. E o mais bacana é que vai aumentar a precisão, tá? Vai aumentar a precisão da rede, já que a rede vai ter que procurar novos caminhos para aprender o dataset. Então a gente vai executar esse modelo do Keras, a gente vai treinar aqui e a gente vai ver qual vai ser o desempenho. Eu vou cancelar aqui, não. Vou cancelar aqui, pessoal, e vamos tentar treinar em 5 épocas. Tá, vamos tentar treinar em 5 épocas. E eu vou importar aqui
o Xtext, né? A gente vai importar o teste porque a gente vai fazer o seguinte, para que vocês possam ver aqui mais ou menos o que a gente vai fazer, né? Igual pet sequences, x test max len igual a max len. Ok, então a gente pode testar a precisão, tá? Desse dataset. Ok, então a gente pode testar, mas eu acho que eu não vou fazer isso nesse vídeo, eu acho que eu vou fazer depois, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar grande, já tá com 5 minutos, não tá no tamanho que eu queria que esse vídeo fosse muito simples. Ok, então vamos lá. Se a gente executar esse modelo aqui, a gente basicamente não vai notar nenhuma diferença, tá? A gente não vai notar nenhuma diferença porque a gente vai apenas treinar. Mas se vocês utilizarem esse mesmo princípio num dataset de validação com dropout, o que vocês devem notar é um aumento na precisão, tá? Porque a gente vai aprender melhor, né? Ela vai ter que procurar novos caminhos e por conta disso vai aprender melhor. Então, estamos executando essa rede. Vai carregar aí vários gigas, na verdade vários megas, né? De dados na memória. Esse dataset é razoavelmente médio, não é um dataset muito grande, mas consome bastante memória RAM. Tem que carregar isso no disco. Como eu estou gravando tela com a resolução, estou gravando em HD, né? Então isso consome um pouco da bandwidth do HD, ou largura de banda do HD, sobrecarregando. Então não sobra muito para o TensorFlow puxar esses dados, né? Mas eu acho que não vai demorar tanto assim para carregar. Vocês podem comentar abaixo sugestões de projetos que a gente pode tentar implementar utilizando o Keras, tá? Eu vou estar trazendo alguns dos exemplos que eu já fiz, tá? Para que vocês possam ver como eu fiz, e a gente vou estar também trazendo alguns tutoriais como esse e como os que eu já fiz. Mas a partir de agora a gente pode começar a fazer alguns benchmarks e começar a aprender um pouco mais sobre pré-processamento, né, que é algo bem importante para que a gente possa aprender melhor a utilizar o Keras. Acho que já está perto de carregar. Vamos ver se vai começar a estar demorando bastante. Já deveria estar treinando. Ok, eu acho que esse erro que está mostrando, pessoal, acho que é porque eu atualizei o TensorFlow, tá? Beleza, então a rede não vai treinar 5 épocas, né? E a gente vai ver qual vai ser o desempenho. O desempenho deve ser baixo, tá? Eu vou fazer 2 testes. A gente vai anotar ali no leitor de texto. A gente vai treinar 5 épocas com esse dropout. A gente vai ver qual vai ser o resultado, tá? Para que vocês possam ver qual é a diferença. Então, o resultado final foi 0.78. Então, vamos anotar aqui, tá? Com dropout foi exatamente 0. Deixa eu arrastar aqui para outro monitor, pessoal. Exatamente 0.7877. Beleza. Então, com dropout foi esse resultado. Tá faltando um aqui, né? Então vamos testar com 100 dropout para a gente ver, ou a gente pode alterar esse valor, tá? A gente pode alterar esse valor ou desativar. Vamos colocar aqui com dropout igual a 0.3. Vamos diminuir esse dropout aqui para 0.1. Eu quero que vocês entendam como isso aqui funciona, tá? Porque só falando talvez fique um pouco difícil. Mas se a gente diminuir a probabilidade de ele procurar menos caminhos, possivelmente vai ocasionar uma maior taxa de aprendizagem no dataset, ocasionando em overfitting. Então essa rede aqui deve ter um nível um pouco maior de overfitting.
Então vamos ver aqui qual vai ser a saída agora. A gente vai treinar novamente com as mesmas 5 épocas. Só que agora a gente está com uma probabilidade de 10% para que a gente procure novas conexões, tá? Para que lá desative ou ative alguns neurônios. Então vamos ver aqui qual vai ser a saída, né? Novamente a gente vai ter que esperar carregar, o que não é muito bacana, né? Não é tão bacana assim, tem que esperar, mas faz parte. Beleza, acho que tá quase, né? Talvez uma parte que demore um pouco seja o pad sequences, tá? Porque tem que processar 25.000 sentenças, né? Tem essa parte, ele não está carregando tudo na memória, ele carrega as sentenças na memória. E a segunda parte, ele faz o seguinte, tá? Ele vai carregar todas as sentenças na memória, tá? Do dataset. E vai então pré-processar no método pad sequences, tá? Por isso que ele dá aquela subida na RAM e depois ele desce. Beleza, então a gente tem um menor valor aqui do dropout, a gente vai ver qual vai ser o resultado. Depois que a gente verificar qual vai ser o resultado, a gente pode chegar meio com a estatística. A gente pode até chegar com padrão, né? A gente pode chegar a algum padrão. Provavelmente vai ser um pouco maior, tá? A taxa vai ser um pouco maior. Então foi um pouco maior. Então com o dropout de 0.1, a gente atingiu 0.8066, tá? Como vocês podem ver aqui. Então, se a gente entende um pouco de padrões, a gente pode notar que quanto maior o dropout, agora vamos inserir um 0.5, né? Então, quanto maior o dropout, quanto maior o valor do dropout, menos a rede parece que aprendeu. Tá? Vamos alterar isso aqui para 0.5. Deixa eu só digitar o 5 aqui, né? 5. Vamos executar. E a partir de agora vocês já entenderam o ponto do vídeo, tá? Vocês já podem fechar o vídeo se vocês quiserem, porque eu já cheguei no ponto do vídeo. Então vamos executar com o dropout igual a 0.5, o que equivale a 50% de probabilidade dele desativar ou ativar neurônios. Então vamos ver aqui qual vai ser o resultado. Provavelmente vai ser algo em torno de 0.6 ou 0.65, né? Só que à medida que a precisão parece diminuir na fase do treinamento, na parte de inferência, que é na parte que a gente estiver utilizando esse modelo, a gente vai ter um ganho de desempenho, tá? A gente vai ter mais precisão se a gente utilizar dropout. Várias redes neurais que são utilizadas em competições utilizam dropout para aumentar a precisão, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês podem fazer o seguinte, vocês vão criar 2 datasets, tá? Um dataset para treino e um dataset para teste. Se vocês verem que na parte de teste vocês não estão tendo um bom desempenho, tipo vocês tinham 60 ou 70% de desempenho na parte de teste, vocês podem treinar a rede com esse layer, tá? Com essa camada chamada dropout, e vocês podem ver que provavelmente vocês vão ganhar um desempenho na precisão, tá? Vocês vão ganhar um pouco mais de precisão. Então a gente treinou novamente e como vocês podem ver, a gente teve uma queda novamente, 0.7692, 0.7692. Foi um pouco mais do que eu pensei que seria, mas basicamente. Então o ponto do vídeo é: usem dropout para aumentar a precisão na parte de inferência, tá? Se vocês quiserem aumentar a precisão do modelo de vocês, vocês podem utilizar dropout assim que vocês quiserem. Vocês podem adicionar depois de um layer, tá? No caso aqui eu só tenho esse embedding e esse flatten aqui, contam como se fosse apenas um layer, tá? Mas a gente pode adicionar um dropout a seguir, né? Na frente de cada layer, tá? Então esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Então é isso, falou e foi!